A graça e a paz, meus queridos irmãos, a graça e a paz, você que nesse momento nos assiste, nos vê através deste canal de YouTube, acreditamos que Deus, ele tem uma palavra para você neste momento. Não mude, não saia, continue até o final desta reflexão, porque acreditamos que Deus ele trouxe você até aqui para você ser abençoado, para você ouvir nitidamente a palavra de Deus através das sagradas escrituras, tá certo? Para isto, nós vamos ler um texto bíblico que se encontra registrado no Evangelho escrito por Mateus, no seu capítulo de número 16, Mateus, capítulo de número 16, nós leremos do versículo 13 ao versículo de número 17. É o texto em que faremos a leitura e posteriormente a reflexão nesta oportunidade. Então, Mateus 16, do verso 13 ao 17, diz assim: Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: Quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. E Jesus lhe perguntou a eles, né? Mas vós, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Vamos orar nesta oportunidade. Eterno e maravilhoso Deus, Pai Criador dos céus e da terra, neste momento, ó Deus bendito, estamos diante da Tua palavra lida nesta oportunidade. Rogamos ao Senhor neste momento que o Espírito Santo de Deus fale aos corações nesta oportunidade. Não aquilo que elas gostariam de ouvir, mas aquilo que cada uma delas é necessário de ouvir, está necessitada de ouvir, Senhor. Me use neste momento como canal, como instrumento para a transmissão da Tua palavra, Deus. E que eu possa fazer isto, Pai, de maneira correta, de maneira exata, de maneira poderosa, Senhor bendito. Me usa, Pai amado, neste momento conforme o Teu querer. É no nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo, é que nós oramos. Amém. E graças ao nosso bom Deus. Meus queridos, nesta oportunidade, nós queremos responder uma pergunta. Na verdade, a nossa reflexão desta oportunidade, ela será na tentativa de responder uma pergunta. Responder quem é Jesus. Talvez você diga assim, pastor, mas é tão claro, é tão lógico, está tão evidente quem é Jesus Cristo. Olha, eu quero dizer a você que não é bem assim. Eu quero dizer que ao longo da história da igreja, ao longo do período do cristianismo, saber quem é Jesus, ou então quem é Jesus Cristo, responder a essa pergunta não é coisa muito fácil. Muitas heresias, muitas falsas doutrinas já se levantaram, né? E estão distorcendo sobre a identidade de Jesus. Então, na nossa aula de hoje, na nossa reflexão de hoje, nós procuraremos responder a esta pergunta. O texto que nós acabamos de ler, registrado por Mateus, falado por Jesus, Jesus fez isso numa ocasião aonde ele reúne os seus discípulos. Ele já estava praticamente se encaminhando para o final do seu ministério e ele era uma pessoa extremamente popular.
era uma pessoa extremamente conhecida. Daí Jesus ele faz uma entrevista aos seus discípulos, perguntando a eles o que é que o povo estava dizendo sobre ele. Ou seja, Jesus não estava preocupado e não estava querendo fazer uma entrevista para saber como é que estava a sua popularidade, como se faz muito aí hoje no meio da política, né? Se faz as pesquisas para saber como é que está a popularidade daquele líder, daquela autoridade. Não era com essa intenção, mas Jesus queria saber se as pessoas tinham uma correta interpretação sobre a identidade dele. Aí daí Jesus ele pergunta, ele faz essa pergunta. Então nós iremos ouvir e ver aqui nessa oportunidade a resposta de quem é Jesus pela boca do povo, pela boca dos teólogos e pela boca dos seus discípulos. Vocês vão observar que são três respostas totalmente diferentes. Totalmente diferentes, tá certo? Totalmente diferente. Jesus ele habitou aqui na terra. Ele veio na plenitude dos tempos. Ele veio no momento certo. Deus, ele preparou todo um ambiente para que Jesus ele viesse à terra, para que o Messias ele aparecesse, o Cristo, o Deus, ele se encarnasse. Então foi tudo planejado por Deus. Estava documentado, estava registrado no Antigo Testamento como ele viria, de quem seria filho, qual seria o seu ministério, qual seria a sua identidade. Então, mas quando Jesus ele nasceu, quando ele começou o seu ministério terreno, então as respostas em relação a Jesus, a sua identidade, as expectativas em relação a ele não foi muito unânime, não foi muito, digamos assim, aceita pelo povo de um modo geral. Muitas pessoas tiveram interpretações diversas e equivocadas sobre Jesus Cristo. Então, Jesus ele faz esta pergunta, para saber sobre qual seria a opinião do povo sobre a sua identidade, tá certo? Então, naquele momento, quando Jesus ele pergunta aos seus discípulos o que era que o povo estava dizendo sobre ele, e as respostas elas foram absurdas. Uns chegaram e disseram assim: não, Jesus, estão dizendo que o Senhor é João Batista. Que o Senhor é João Batista, que o Senhor era como se o Senhor tivesse ressuscitado. João Batista teve a sua cabeça arrancada, João Batista foi decapitado. E aí eles estão dizendo que o Senhor é João Batista. É a crença na reencarnação, né? Que Jesus ele vai colocar por terra justamente essa concepção. Outros falaram que Jesus ele era Elias. Elias, aquele poderoso profeta que nem conheceu a morte, foi transladado por Deus, foi arrebatado por Deus e na cabeça dele Jesus estava voltando. Ou melhor, Elias estava voltando na pessoa de Jesus. Então, outra maneira equivocada, errada de pensar sobre isso. Outros ainda diziam o seguinte, que ele era o Jeremias, um profeta poderoso do Velho Testamento, e Jeremias estava voltando na pessoa de Jesus, né? E outros ainda diziam que ele era simplesmente um profeta, alguém que estava vindo, né, com uma mensagem profética, simplesmente. Aí ele vai começar a observar. Então o povo, nesta oportunidade, o povo já conhecia Jesus, já tinha escutado suas doutrinas, já tinha observado tantos milagres, ele mesmo, através da sua pregação, ele mesmo se intitulava do próprio Deus. Então o povo, diante da pessoa de Jesus Cristo, eles tinham pensamentos diversos e pensamentos equivocados, tá certo? Então, trazendo hoje para os nossos dias, como é que o povo brasileiro, se essa pergunta que Jesus fez para o povo da sua época, se essa pergunta fosse feita hoje, como eu estou fazendo agora essa pergunta, quem é Jesus para você? Então, qual seria a resposta do povo brasileiro? Qual será esta resposta? Então, olhando para aquilo que a gente tem visto, que a gente tem lido, que a gente tem acompanhado, o povo brasileiro também, ele tem uma visão equivocada
ou então grande parte do povo brasileiro, tem uma visão equivocada sobre Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Sobre a identidade de Jesus Cristo. Para vocês terem uma ideia, né? Para muita gente, Jesus ele é apenas um curador. Ele é apenas um médico. Tem muita gente que só quer se aproximar de Jesus para ter as suas enfermidades curadas, para ter a solução dos seus problemas imediatos. Eu não estou aqui dizendo com isto também que Jesus ele não pode curar. Pode curar. Jesus tem curado sim. Ele é o médico dos médicos sim. Mas tem muita gente equivocada que só olha para Jesus, só concebe Jesus Cristo como se fosse um médico. Como se fosse um médico curador, o médico por excelência. Mas as pessoas não querem ter identidade com Deus. As pessoas não querem assumir um compromisso com Jesus. É tanto que muitas igrejas estão sendo lotadas por aí, as pessoas estão indo atrás de Jesus apenas para ser curados. Mas depois que recebe a cura ou se desenganam por não ter sido curadas, essas pessoas elas se afastam, porque elas não estão atrás do Jesus, que é Deus, que é Salvador, que é libertador. Elas estão apenas atrás de um Jesus que pode apenas curar as suas enfermidades. É uma grande concepção daquilo que as pessoas pensam sobre Jesus Cristo. É tanto que a gente escuta muito algumas propagandas de determinados cultos, você que é desenganado, você que está desenganado dos médicos, você que o seu marido foi embora ou que a mulher foi embora, você que está passando por um caso que a medicina diz que não tem mais jeito, venha para cá que Jesus ele é a solução. Mais uma vez eu digo, ele pode fazer tudo isso, ele pode curar qualquer coisa, mas não é esta a mensagem principal do evangelho. Jesus não quer ser conhecido como um médico, ele quer ser conhecido como Salvador, como libertador. Um libertador que cura, um libertador que é um médico, mas acima de tudo, as pessoas precisam procurar Jesus por aquilo que ele é. Eu estou servindo a Jesus porque ele é Deus, ele é o meu libertador. Então, muita gente está atrás apenas de um curador. Outros ainda, a respeito de Jesus, muita gente tem Jesus, concebe Jesus como Deus morto. Um Jesus morto. Isso aqui é complicado. Muita gente trata Jesus Cristo como se fosse um Deus morto. Aqueles deuses, né, muitas vezes feitos pelas mãos dos homens. Deuses que foram forjados pelas mãos dos homens. Deuses que viveram, que morreram e que estão presos na morte. Então tem muita gente adorando a um Jesus morto, que muitas vezes está na imagem do crucifixo. É aquele Deus que muitas vezes as pessoas, não, Jesus foi um homem bom, mas morreu pregado numa cruz, está pregado, está preso, está morto até o dia de hoje. Não é esse Deus, não é essa a verdadeira identidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo, na verdade, ele foi morto sim, mas ao terceiro dia, a Bíblia diz que a morte não suportou. Jesus ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele humilhou a morte, ele derrotou a morte ressuscitando dos mortos. Ele está vivo, ele é um Deus vivo. Então muita gente concebe Jesus apenas como um Deus morto, que muitas vezes é carregado no crucifixo, no pescoço ou que está pregado em uma cruz. Para muita gente, Jesus ele é um Deus, ele é um Jesus desrespeitado. É um Deus que as pessoas falam de maneira jocosa. Muitas vezes Jesus que é citado, é falado de maneira errada, muitas vezes desrespeitado, que é usado para muitas vezes justificar a prática do mal, do pecado de muita gente. Jesus, esse Jesus desrespeitado, é aquele Jesus que muitas vezes é visto em determinados lugares que ele, na verdade, ele não andaria. Parece duro isso que eu estou dizendo, mas é verdade. Tem muita gente que usa Jesus de uma maneira desrespeitosa, ou para desdenhá-lo, ou simplesmente por falta de conhecimento. Mas tem muita gente tratando Jesus como uma pessoa qualquer. Se fala o nome de Jesus, invoca o nome dele por coisas tão absurdas. Então, muita gente conhece um Jesus apenas como um Deus não respeitado.
Ainda para muitas pessoas, o Jesus que conhece, que as pessoas conhecem, é o Jesus das publicidades. Pastor, que Jesus é esse? É aquele tipo de Jesus que as pessoas não querem saber dele coisa nenhuma. Mas é aquele Jesus das publicidades. É aquele Jesus que as pessoas carregam numa fita na cabeça. É aquele tipo de Jesus que as pessoas carregam no seu boné com o nome Jesus, carrega numa camiseta, carrega muitas vezes numa tatuagem, carrega no para-brisa de um carro, carrega num adesivo em algum canto qualquer. Então é o Jesus das publicidades, né? Porque falar em Jesus dá até um certo ibope. Mas eu não quero identidade com esse Jesus. A única coisa que eu quero falar, que eu quero ter identidade, é só com o nome dele. Mas eu não quero identidade com o próprio Jesus Cristo. Ele para mim não é Deus. Eu não obedeço. Eu não temo. Então é o Jesus das publicidades. É o Jesus que só está na placa de um adesivo, na placa de um carro, na lameira de um caminhão, num adesivo, numa caneta, num dizer numa caneta, numa camiseta estampada. É o Jesus das publicidades. É o Jesus da pulseira. Não estou dizendo que se você é servo de Deus, você não pode ter uma camiseta com o nome de Jesus. Mas é interessante que você tem compromisso com Deus e você veste uma camisa, coloca um boné, coloca um adesivo no carro, é tranquilo isso. Mas isso mostra que você, além de ter Jesus por fora, você tem ele por dentro. Que muita gente que quer ter o Jesus da publicidade, ele quer ter Jesus apenas por fora. Evidentemente que Jesus ele deve ser adesivado e estampado no nosso coração. No nosso coração. Ainda um outro Jesus que as pessoas acreditam é o chamado Jesus da LBV, da Legião da Boa Vontade. É aquele Jesus que para muita gente é aquele Jesus das campanhas emergentes. É Jesus que ele é símbolo, ele inspira o social. Então, vamos fazer o social porque Jesus ele fez o social. Vamos cuidar dos pobres porque Jesus cuidou dos pobres. Vamos cuidar dos menos favorecidos, que Jesus ele olhou para os menos favorecidos. Então, é o Jesus do social. As pessoas não têm Jesus apenas como um modelo inspirativo, não como um Deus verdadeiro, um Deus a ser seguido, né? E ainda para muitos outros, Jesus isso aqui no Brasil, viu? É o Deus Jesus ele é um Jesus espiritualista, ou um Jesus dos espiritualistas. São as pessoas que têm um Jesus como se fosse um mito, assim como Buda foi um mito, assim como Confúcio foi alguém importante, foi alguém que trouxe uma mensagem legal, uma mensagem de esperança, uma mensagem de liberdade, uma mensagem de paz, uma mensagem de amor. Então tem muita gente que tem Jesus como se é o Jesus dos espiritualistas. Mas é um Jesus que ficou para trás. É um Jesus que simplesmente virou mito. Tá certo? E ainda tem, pra gente, ainda é uma outra noção equivocada sobre a pessoa, a identidade de Jesus, que é o Jesus influenciável. É o Jesus influenciável. De que sentido, pastor? De que aqui nós aprendemos duas verdades de como é que as pessoas elas concebem um Jesus que é manipulado pelo homem. Um Jesus que é influenciado pelo homem. Aquele Jesus aonde ele é apenas um empregado do homem. Ele é apenas um serviçal do seu homem. Quem é o homem para querer mandar em Deus? Quem é o homem pecador, pobre pecador, como cada um de nós? Quem é nós para querer dar ordem a Jesus, para querer manipular Jesus? Você vai fazer isso agora. Você vai abrir as portas agora. Você vai curar agora. Então é um Deus manipulado. E ainda tem uma questão envolta no Brasil que é muito forte, é aquela famosa frase: peça à mãe que o filho obedece. Né? Então é a ideia de que Jesus ele é manipulado, ele é influenciado. Tá certo? É a ideia realmente isso, né? De dizer essa questão, peça à mãe que o filho atende. Jesus ele não está submisso a ninguém.
É evidente que a sua mãe, Maria, foi um exemplo de crente, de serva de Deus, de pessoa obediente a Deus. Maria nunca teve dificuldade na cabeça dela sobre essa identidade de Jesus Cristo. Maria, ela via Jesus como seu filho e ela via Jesus como seu salvador. Você pode ler lá em Lucas 1,46. Maria, ela vai dizer que a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Então você vai observar que ela não tinha essa dificuldade. Ela tinha isso muito na sua mente, essa identidade correta a respeito de Jesus. Ela não queria dar ordem ao Senhor. Naquela festa de casamento lá em Caná da Galileia, ela mesmo disse, faça tudo quanto ele pedir. Faça tudo quanto ele mandar. Então, veja só algumas concepções equivocadas sobre a identidade de Jesus. Agora vamos ver ainda o que era que os teólogos da época, eles pensavam sobre Jesus Cristo. Eles pensavam sobre Jesus Cristo. Para vocês terem uma ideia, nós vamos observar isso na Bíblia, quando você pega todo o Novo Testamento, você pega, ou melhor dizendo, você pega toda a história do ministério de Jesus, se teve um grupo que mais teve problema com Jesus, ou melhor, que Jesus teve problemas com eles, foram os líderes religiosos, os anciãos, os escribas, os fariseus, os líderes religiosos da época. Como é que esses líderes religiosos, pessoas com a cabeça cheia de teologia, com a cabeça, tinha toda a lei na palma da mão, diziam que cumpriu a lei, que conheciam tudo, que davam ordem ao povo. Então como é que essas pessoas elas entenderam Jesus Cristo? Era para ser o primeiro grupo para ter uma concepção correta da identidade de Jesus. Daí esse povo, ele deveria ensinar o povo. Né? Esses líderes, eles deveriam ensinar o povo. Mas não. O próprio João vai dizer isso, registrando lá no Evangelho, no capítulo 1, ele vai dizer que Jesus ele veio para os seus, mas os seus não receberam. É uma mensagem profunda. É triste, mas é verdadeiro. O texto narra isso com muita propriedade, né? Onde ele vai dizer que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. O versículo 12 do capítulo 1 diz isso, olha. Mas a todos o que o receberam, o versículo 11, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. O versículo 12, mas todos os que receberam, aos que creem em seu nome, Deus-lhe a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Então, como é que os líderes religiosos da época, eles concebiam Jesus? Como um blasfemo, como um blasfemador. Você pode ler depois, não vai dar para a gente ler todo esse texto, mas Lucas, do capítulo 22, do versículo 63 até o 71, que retrata muito o julgamento de Jesus, quando Jesus ele foi preso injustamente, julgado injustamente, morto injustamente. Então, quando aqueles homens lá quando Jesus ele foi para o Sinédrio, que era uma espécie de tribunal supremo dos judeus, formado por 70 pessoas, né? 70 pessoas. Então, eles acusaram Jesus de blasfêmia, porque Jesus se dizia Deus. Então, esse homem ele é um blasfemo, ele está blasfemando contra Deus. Ele está dizendo que é o próprio Deus, ele está blasfemando. Não era um leigo que estava dizendo isso, eram pessoas letradas, eram pessoas estudiosas. Então, observe que os próprios teólogos, eles tinham uma concepção equivocada sobre Jesus Cristo. Uma visão equivocada sobre Jesus Cristo. Tá certo? E ainda temos hoje, no que nós chamamos de teologia da libertação, né? Que tem uma visão muito equivocada sobre Jesus Cristo. É aquele tipo de visão que tem Jesus apenas como uma espécie de libertador, mas que seria um modelo para ser seguido, né? Mas que, na verdade,
é um Deus que veio com essa missão somente. Tipo assim, que Jesus ele é um modelo histórico de luta, um modelo histórico, né? De luta, de amor, de inclusão. É o que nós chamamos de teologia da libertação. Jesus ele veio libertar simplesmente. É como se Jesus ele fosse apenas um referencial ideológico para as lutas sociais. Então devemos olhar para Jesus como alguém que foi símbolo de libertação. Então nós devemos usar isso, devemos usar a figura de Jesus como símbolo de liberdade para o negro, de liberdade para o escravo, de liberdade para o índio, apenas um referencial de um homem bom, de um homem que deixou muitas marcas, que deixou um grande legado, mas somente isso. Ainda tem aquele chamado Jesus da teologia de mercado, né? Que é aquela teologia que você escuta muito quando você liga a sua televisão, aonde as pessoas elas transformam Jesus como se fosse um produto. Na verdade, as pessoas elas tratam Jesus Cristo apenas como alguém que vai solucionar os seus problemas imediatos, vai solucionar os seus problemas financeiros, vai dar sua casa boa, vai dar o seu carro novo, vai dar o seu apartamento, ele vai mudar radicalmente a sua vida financeira. Mais uma vez eu quero repetir, Jesus ele pode lhe abençoar financeiramente, ele pode abençoar a sua vida na sua saúde, ele pode restaurar aquilo que se perdeu, pode, mas não é esta a missão primordial do Evangelho. Ninguém deve lembrar de Jesus, olhar para Jesus como apenas alguém que é apenas alguém que vai promover a felicidade de alguém consumidor, alguém que chega numa igreja apenas para ter os seus interesses efêmeros, os seus interesses daqui da terra solucionados. Como a gente escuta muito por aí fora. Eu cheguei nessa igreja, eu cheguei quebrado, eu cheguei endividado, com a agiota batendo na minha porta todo dia. Depois que eu vim para cá, minha vida mudou, paguei minhas contas, hoje sou um empresário bem-sucedido. Não é este o evangelho que Jesus, não é esta a verdadeira identidade de Jesus. Não é esta. E existe também, né, para a gente passar aqui para o miolo do texto, onde nós estaremos pregando. Existe hoje também, e tenha muito cuidado, existe hoje também uma visão equivocada sobre Jesus Cristo. Esta visão, preste atenção, essa visão ela é muito propagada pelas seitas. E está surgindo, sempre aconteceu, sempre tivemos seitas. Pessoas que distorceram a pregação do Evangelho. Pessoas que criaram uma concepção equivocada sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então, cuidado com as seitas heréticas, que eu vou até citar aqui o nome de alguns para vocês ficarem precavidos. Seitas heréticas, ou as boas partes das seitas heréticas, elas dizem o seguinte, que Jesus ele não é Deus, que Jesus é a melhor e a maior criatura que já existiu até hoje. É uma criatura, ele foi criado por Deus. Ele é um exemplo de criatura, uma criatura, é um modelo de criatura, é um modelo de pessoa, mas que na verdade ele não é Deus. Na verdade ele não é o Senhor. Existia uma heresia desta, isso aqui lá no século III, por um camarada chamado de Ário, né? Que ele dizia que Jesus ele era simplesmente homem, ele era apenas uma criatura muito ilustre. Era apenas uma criatura mais exaltada do que qualquer outra criatura, mas que na verdade ele não era Deus. Então hoje é a mesma filosofia, é o mesmo pensamento que os testemunhos de Jeová eles têm. Então cuidado com esta seita, cuidado com aquele pessoal que aparece na sua casa, que bate na sua porta com aquelas sombrinhas, com aquelas bolsinhas pretas de lado, falando bonito, entregando revista, falando de algumas coisas interessantes, que o mundo é mau, que o mundo está de ponta cabeça, mas depois eles vão começar a apresentar suas doutrinas. E se você quiser saber, você pergunta para um testemunho de Jeová, quem é Jesus para você?
Ele é Deus ou não é? Que ele vai tremer nas bases e vai dizer que não é. Então é a mesma filosofia, é a mesma visão pregada pelos testemunhos de Jeová, pelos mormons, é a mesma pregada pelos espíritas, né, que estão com aquela palavra bonita toda, mas não acreditam em Jesus como Deus. Existe hoje muitas dessas seitas, essas seitas que estão vindo lá do Oriente, essas seitas desse pessoal que vem lá do Oriente, ali que esse pessoal que são titulados como igreja sem nome, da Igreja da Aliança, que são fruto desse pessoal lá da China, da Índia, algumas vezes, do Oriente Médio, alguns países ali das Filipinas, as Filipinas, e outra lá pela Ásia. Então é um tipo de doutrinas, é um tipo de filosofia, é um tipo de seita, que na verdade eles dizem que Jesus ele não é Deus, que quem prega que Jesus é Deus está enganado. Aqui em Apodi, aqui talvez em Severiano Melo, aqui no estado do Rio Grande do Norte, talvez no Nordeste, no Brasil, você tem visto isso. Pessoas que dizem, não é porque as igrejas estão erradas, que estão batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O negócio de Jesus não é Deus, não é muito assim. Jesus ele não é o Criador de todas as coisas, ele não é um juntamente com o Pai. Então eles negam a doutrina da Trindade. Então, cuidado com esse tipo de grupo. Cuidado com esse tipo de grupo. Aí sim, nós temos a famosa e a bíblica teologia cristã, que é aquela teologia que concebe Jesus Cristo como de fato ele é. Aquela doutrina que acredita que de fato Jesus ele é Deus, né? Que isso aí é uma doutrina acreditada, defendida pela igreja evangélica, as igrejas genuinamente evangélicas, igrejas históricas, igrejas reformadas, algumas igrejas de cunho pentecostal, mas muito bíblicas, estão pregando que vivemos esse evangelho. É aquele tipo de igreja, de teologia que acredita que Jesus ele é Deus, que Jesus ele é Deus, o Deus encarnado, o Deus que se fez homem, ele é o Deus todo-poderoso que habitou no nosso meio sem ter nenhum pecado, sem cometer pecado nenhum, que é um Deus maravilhoso que através da sua obra na cruz do Calvário, através da sua obra substitutiva, ele morreu no nosso lugar, ele morreu para justificar os perdidos, ele morreu para restaurar aqueles que estavam mortos, dar vida àqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados. Então é aquela doutrina que acredita que Jesus ele é Deus, que ele estava sempre com Deus, de eternidade em eternidade, antes de ser criado o mundo, antes de ser criado o universo, Jesus já era Deus, ele já estava com o Pai, já existia com o Pai, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. É esta doutrina, essa concepção que acredita que Jesus ele é o Salvador, o Criador de todas as coisas. Aquele Deus que se fez carne e que morreu na cruz para nos salvar, que foi para a cruz, que morreu e que ressuscitou ao terceiro dia. Então, é esta visão verdadeira, concepção verdadeira sobre a identidade de Jesus. Daí vem a pergunta, né? Quem de fato é Jesus para você? Porque a sua resposta, ela determinará a sua felicidade eterna. Se você é um servo de Deus, se você entregou a sua vida a Jesus, se você reconhece que é pecador ou reconheceu que é pecador, se você entregou a sua vida a Jesus, se você reconhece que Jesus ele veio dos céus para cumprir uma grande obra, ele morreu uma morte, que aquela morte era minha, era sua, ele morreu naquela cruz sem ter nenhum pecado, mas para perdoar os seus pecados, para lhe dar vida, que você estava morto em seus pecados, nós estávamos mortos em nossos pecados. Se você
você crê nisso, se você confessou a Jesus como seu Salvador, se você é um seguidor de Jesus Cristo, então você pode descansar e glorificar a Deus, porque a sua eternidade, ela é gloriosa. Você estará com Ele para todo sempre. Um dia Jesus voltará para arrebatar a sua igreja, para buscar os seus escolhidos, para dar cabo a este mundo, para fazer nova todas as coisas, terminar essa geração presente, destruir esse mundo presente e fazer nova todas as coisas. Aqueles que morreram em Cristo, eles serão ressuscitados para viver com Deus eternamente. Aqueles que morreram longe de Deus serão ressuscitados para condenação eterna. Então, mas a concepção verdadeira sobre quem é Jesus, ela vai determinar a sua felicidade eterna. A sua felicidade eterna. E aí, quando Jesus ele pergunta, aí Jesus pergunta para os seus discípulos, e aí, e vocês? Os outros, o povo aí fora, eles estão tendo uma concepção errada sobre mim. Mas vocês, o que é que vocês estão dizendo sobre mim? Quem sou eu para vocês? Aí o Pedro, né, como sempre, o Pedro pula na frente, e aí o Pedro vai citar aquela famosa declaração. Então vamos ver aqui a resposta do Pedro, né? O Pedro, lá em Mateus, capítulo 16, o verso 13, aí Pedro ele vai responder, né, no versículo de número 16. Olha o que o Pedro vai dizer no versículo 16. Ele vai dizer, respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Pedro aqui, ele faz uma correta interpretação sobre a identidade de Jesus. Que na verdade Jesus ele era e é o Filho, o Cristo, o enviado, o Salvador, o Messias, né? Que veio a este mundo para salvar o pecador. Então Pedro, ele teve aqui, no caso, uma visão correta. E é tanto que Jesus ele elogia Pedro. Ele diz, Pedro, bem-aventurado é você, macho. E o macho é por minha conta aqui, né, nordestino. Ele disse, Pedro, você é muito bem-aventurado, Pedro. Porque essa sua afirmação que você acabou de fazer aí, não foi carne e nem sangue que revelou a você não, mas foi o meu Pai, Pedro, que revelou no seu coração sobre a minha pessoa. Então é importante a gente saber disso, que aquilo que nós pensamos de Deus, por exemplo, Jesus é o nosso Salvador, mas não foi carne, não foi sangue que me revelou isso não. Foi o Espírito Santo de Deus, foi o Pai, foi o próprio Deus que revelou isso, que abriu os meus olhos, os nossos olhos, para que nós de fato entendêssemos sobre isso. Então, entendêssemos sobre isso. Então, a visão correta que aqueles homens, não somente o Pedro, mas os seus discípulos, de um modo geral, eles tiveram sobre Jesus. Lá em João, capítulo 6, quando muita gente que buscava Jesus, e todo o capítulo 6 ele é lindo, porque Jesus ele vai ter muito diálogo com as multidões, e numa daquelas conversas, eles diziam que Jesus estava ali, e onde quer que Jesus ele estivesse, eles estavam lá, eles não abandonariam Jesus por nada. Aí Jesus disse assim, olha, vocês acabam com essa conversa aí, porque vocês só estão aqui comigo pelo pão que vocês estão comendo, porque eu estou multiplicando os pães e vocês estão comendo. Vocês só estão comigo porque vocês pensam que eu vou ser um político, um libertador desse mundo aqui. Vocês só querem me seguir porque vocês acham que eu vou libertar Israel do poderio de Roma. Eu não vim para ser um político, não. Eu não vim para ser um imperador, um rei, como vocês estavam esperando, não. Então muita gente só queria Jesus, era pelo pão que comia. Eles queriam transformar Jesus numa espécie de líder político que poderia libertar Israel. Aí quando muita gente começou a diminuir, a se afastar de Jesus, ficou um grupo bem pequeno dos seus discípulos. Você pode ler lá no Evangelho de João, capítulo 6, lá no finalzinho, aí Jesus vai chegar para os seus discípulos e vai dizer assim, e aí, vocês? Vocês querem retroceder? Vocês querem voltar? Vocês querem fazer que nem esses outros? Ou não? Aí Pedro vai dizer que não, senhor, que é isso?
Para onde é que nós iremos? Que só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Só o Senhor é o caminho correto. Só o Senhor é Deus. Para onde é que nós iremos? Então essa visão correta, essa concepção correta sobre Jesus Cristo. Tá certo? Que Deus aplique, meu querido irmão, esta palavra em nossos corações. Que a cada dia mais a gente possa entender, a gente possa defender e descansar na pessoa bendita de Jesus Cristo. Né? Tendo uma visão correta sobre a sua identidade. Que Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso libertador. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus encarnado, que deixou a sua glória para viver no nosso meio e realizou uma obra extraordinária na minha e na sua vida. Que a gente possa descansar nessa identidade correta sobre Jesus Cristo, que Ele é o nosso único Deus, o Deus Todo-Poderoso, como Ele mesmo disse lá em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá certo? Que Deus nos abençoe e nos guarde grandemente. Vamos orar neste momento. Eterno e maravilhoso Deus. Queremos agradecer, meu Pai, ao Senhor, por este momento de reflexão, por esse momento de estudo da Tua Palavra. Ó, meu Deus bendito, e neste momento, Pai, te pedimos que a cada dia mais possamos ter uma visão, uma concepção nítida, pura, genuína sobre a sua identidade, meu Senhor Jesus. Que o Senhor possa cada dia mais, Senhor Deus, nos abençoar. Que o Senhor possa, meu Pai, estar convertendo o coração daqueles que têm uma visão equivocada, que têm uma visão distorcida, que têm uma falsa concepção sobre a sua identidade. Que este mundo, que este Brasil, que esta cidade, Pai, possa conhecer o Senhor como único e suficiente Salvador. Abençoe, meu Pai, esta pessoa que nos vê, essa pessoa que nesse momento está ouvindo, assistindo esta palavra, Deus. Que a tua vida seja coberta de bênção. Que essa pessoa, meu Pai, continue sendo um servo fiel, uma testemunha fiel da tua palavra e dos teus ensinos. Abençoe, meu Pai, cada um de nós. É no nome do teu Filho, amado Jesus Cristo, é que nós oramos. Amém e graças a Deus. Que Deus nos abençoe.